Graça e paz, amados irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Por gentileza, nós iremos refletir na palavra de Deus com base nesse texto nesta noite. Mateus capítulo 26. E a minha mensagem está aí entre os versos 6 até o versículo 13. Do verso 6 ao versículo 13. Acompanhe mesmo assentados, mas com reverência a palavra do Senhor, que nos diz assim: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, se indignaram os discípulos e disseram: Para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre o tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Que Deus nos abençoe na leitura e na exposição também da sua palavra nesta noite. Amém. Queridos, há muito tempo atrás, a relação entre escravo e senhor era muito comum em várias partes do mundo. E não era muito difícil, e você vê hoje isso retratado em alguns filmes e até séries também. A relação do escravo para com o seu senhor. E muitas vezes você encontra algum escravo que é, de fato, fiel ao seu senhor. Você encontra nos filmes e nos seriados, muitas vezes, porque essa realidade não é mais presente. E que bom, não é? Em nossos dias, relação de escravos ou a escravidão. Mas fato é que essa relação do escravo com o seu senhor, ela pode ser uma relação, ou podia ser uma relação, em que o escravo tinha gratidão para com o seu senhor. E honrava até o seu senhor também. Mas ele fazia isso, geralmente, via de regra, sob duas circunstâncias. Ou como dívida, porque o seu dono, o seu senhor, o tinha comprado de uma situação ainda mais difícil e tinha dado a ele ou a ela uma vida melhor, entre aspas. Então esse escravo se sentia como que numa dívida de gratidão por ter tirado de uma situação muito difícil. Então ele era grato por esse motivo, ou ele era grato e honrava o seu senhor, né, pelo menos externamente, por castigo, por medo de ser castigado, corrigido. Por que eu estou contando essa história? Porque nós temos a nossa relação com o nosso Senhor, o nosso Salvador. E a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado e agora somos livres para servir a Jesus Cristo. Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o dono da tua vida. E Ele libertou você, não de uma libertação meio termo, mas uma libertação eficiente, né, que de fato faz sentido. Te libertou da escravidão do pecado para uma vida livre, desfrutando da plena salvação do Senhor. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é a seguinte: nesse contexto de servos de Deus, devemos ser gratos e honrar a Deus por tudo que Ele nos deu e principalmente pela sua salvação?
Imagino que para vocês, a maioria, ou todos, a resposta é nesse sentido, de um corajoso que respondeu daqui, né? Deu resposta a essa pergunta. Mas a pergunta seguinte é essa: que condutas há na sua vida que demonstram essa honra e essa gratidão a Deus todos os dias da sua vida? Queridos, nós temos aqui nesse texto dois personagens importantes, mas um mais do que outro. E nós temos aqui nesse texto essa que é mais importante, a personagem ou essa serva do Senhor fiel, que demonstrou muita gratidão a Jesus Cristo, seu Senhor, e o honrou grandemente, que foi Maria. E eu quero destacar com vocês, chamando a atenção e tirando esta lição nesta noite, dizendo para vocês que o pecador que recebeu a salvação deve oferecer honra e gratidão a Deus. Sim, o pecador que recebeu a salvação deve oferecer a Deus toda honra e toda gratidão. Aliás, essas duas palavras, esses dois termos, né, eles na prática devem caminhar juntos. Porque ninguém vai ser grato de todo o seu coração a alguém. Uma pessoa não vai ser grata a outra pessoa humilhando aquela, menosprezando, ridicularizando. Então, se eu tenho uma gratidão profunda no meu coração, eu também, ao mesmo tempo, eu honro essa pessoa. Eu levo em muita consideração essa pessoa. Então, na prática, honra e gratidão devem caminhar juntas. E nós estamos aqui diante de pessoas que foram salvas pelo poder de Deus através de Jesus Cristo, na sua morte, na cruz. E você desfruta pela fé dessa salvação. Então você e eu somos chamados a sermos eternamente gratos ao Senhor e a honrarmos o Senhor com toda a nossa vida, a termos o Senhor em alta estima. E a pergunta é, no primeiro ponto desse sermão que eu quero desenvolver com você, é como nós devemos fazer isso? E a resposta é essa: nós devemos honrar a Deus e sermos gratos com sinceridade, com voluntariedade, espírito voluntário. Aquele que demonstra gratidão, mas não sendo uma gratidão verdadeira, ele está sendo uma pessoa falsa, enganosa, não está sendo verdadeiro. Mas não há como aquele que foi alvo da graça de Deus, aquele que foi libertado da escravidão do pecado, aquele que desfruta da paz com Deus e da certeza da vida eterna, não há como ele ser falso na sua gratidão, nesse sentimento de gratidão a Deus e de honra ao Senhor. Então, meus irmãos, nós somos chamados a oferecer a Deus toda a honra, toda a gratidão, como nós cantamos aqui e lemos em alguns textos da nossa liturgia, mas nós devemos fazer isso, em primeiro lugar, com toda a sinceridade e com espontaneidade, como fez essa mulher aqui no texto chamada Maria. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para observar comigo esse ensinamento. O versículo 6, então, nos diz que Jesus estava ali em Betânia, na casa de Simão, e olha que o texto chama Simão de leproso. Mas certamente era um homem, alguém que tinha lepra e que foi curado por Jesus. Essa era uma reunião em que eles fizeram esse ajuntamento para prestar uma homenagem, para honrar o Senhor Jesus Cristo. E muito provavelmente um dos motivos dessa honra foi a cura desse leproso, que o recebe na sua própria casa, recebe Jesus na sua própria casa. Mas você tem um outro personagem aqui também presente, você vai ver isso mais claramente no mesmo texto, no outro texto que conta essa mesma história, que é de João 12. Você vai encontrar lá, nesse texto, dizendo que estava presente também Lázaro. E é interessante que João diz que Lázaro, e ele faz questão de dizer, aquele que Jesus havia ressuscitado. Esse era um outro motivo muito importante para ser grato a Deus em Cristo Jesus e para honrá-lo, porque ele tinha ressuscitado um homem do poder da morte. E a presença de Lázaro ali era uma demonstração de gratidão,
de alegria e de honra ao próprio Senhor Jesus Cristo. Mas aí o texto fala dessa outra pessoa, dessa outra serva do Senhor, que é Maria. E o texto nos diz que, o versículo 7, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo. Pastor, como é que você sabe que essa mulher chamava Maria? É só você ler João capítulo 12, que vai estar lá o nome de todos esses personagens de maneira muito clara e você vai entender cada uma delas aqui pelo seu próprio nome. Meus irmãos, Maria amava a Jesus. Maria amou profundamente a Jesus Cristo. Maria foi aquela que, ao receber Jesus na sua casa, enquanto a sua irmã estava agitada de um lado para o outro, cuidando ali, quem sabe, do alimento, preparando o alimento, Maria estava aos pés, ouvindo os ensinamentos do Mestre, do Senhor Jesus Cristo. Essa família toda demonstrou o amor, porque aqui você tem 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Mas você tem aqui o exemplo de Maria, como ela amou Jesus. E aqui nesse texto, ela espontaneamente, voluntariamente, demonstra a sua gratidão e a sua honra ao Senhor Jesus Cristo. Ela deseja de todo o seu coração agradar ao Senhor. Você deseja agradar a Jesus? Você deseja viver para a glória de Deus, para a honra de Deus? Você tem prazer nisso? Esse é o ponto. E Maria aqui faz isso espontaneamente. Ela deseja, ela faz com prazer, ela faz com alegria. Mas curiosamente, o texto apresenta um outro personagem. Maria, Judas, o outro personagem, que diferente de Maria, só pensava em si próprio. E o texto, a propósito, Mateus, ao escrever, ele coloca esses 2 personagens exatamente para mostrar essa contrapartida. Enquanto você tem um crente, uma crente, que quer viver para agradar a Deus, para servir a Jesus Cristo, para honrá-lo, você tem um outro que também é discípulo do Senhor Jesus Cristo, aliás, um apóstolo, mas que só pensa em si. Você tem Judas, que diferente de Maria, só pensava em agradar a si mesmo, e na primeira oportunidade que ele teve, ele buscou trair Jesus em benefício próprio. Esse é um exemplo horrível. Esse é um péssimo exemplo. Aí no texto você tem, nos versículos 14 a 16, dizendo assim: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs o seguinte: onde está o coração de Judas? O que é o tesouro de Judas? O que foi o tesouro de Maria? Jesus foi seu tesouro. Mas o que é o tesouro de Judas? E o que é o seu tesouro? O que é o seu tesouro? Quem é o seu tesouro? No que você tem colocado o coração? O que ou a quem você tem buscado agradar? A quem ou a quem você demonstra grande, profunda, intensa gratidão e deseja honrar? Judas colocou o seu coração na riqueza, no seu benefício próprio. E o texto diz que na primeira oportunidade, ele entrega Jesus de mão beijada. É interessante, irmãos, que o texto no capítulo 26 inicia versículos de 1 a 4, mostrando aqui as 2 faces da realidade. A vontade dos homens e a vontade do próprio Deus. Quando você lê versículo de 1 a 4, você lê do versículo 1 e 2, e você tem a declaração do próprio Jesus, portanto a vontade de Deus sendo manifestada. Que ele seria crucificado durante a Páscoa. Está determinado. A vontade de Deus será cumprida. Mas, mais uma vez, Mateus apresenta a vontade dos homens. E você tem dos versículos 3 a 6 a vontade dos principais sacerdotes que diziam assim: nós queremos prender, julgar e matar Jesus, mas nós só vamos prendê-lo depois da festa. Portanto, o projeto deles, a vontade dessas autoridades humanas era contrária à vontade de Deus. A festa aqui era a festa da Páscoa. Então eles determinaram: nós vamos prendê-lo, nós vamos capturá-lo, mas nós só vamos fazer isso depois da festa da Páscoa, para não causar muita agitação e o povo não se virar contra nós. Esse era o plano dos homens. Mas o que vence? O que predomina? O plano dos homens ou o plano de Deus? O plano de Deus. E aí entra Judas na história, e nessa primeira oportunidade, então, ele procura
essas autoridades. O versículo 14, como eu estava lendo, diz que Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs o seguinte: eu tenho uma proposta para vocês querem prender Jesus? Queremos. Mas nós não podemos fazer isso agora porque a multidão, a cidade está cheia, Jerusalém estava cheia de gente por causa da festa da Páscoa. E nós não podemos prender Jesus agora. Judas diz: eu tenho uma solução para que a vontade de vocês seja cumprida, embora o projeto seja para depois. Mas na verdade aqui é a vontade de Deus sendo cumprida. E Judas então, ele diz, olha a astúcia de Judas: que me dareis? Que me quereis dar? É o sujeito que só está pensando nele. É o sujeito que é egoísta. Vive para si. E olha que ele andou com Jesus, ao mesmo tempo que os outros apóstolos. Ele ouviu todos os ensinamentos de Jesus. E aí então ele diz: eu vou-lo entregarei. E perguntaram, e pagaram-lhe então 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ocasião para o entregar. E vocês sabem como é que foi o desfecho dessa história. Meus irmãos, Judas, diferente de Maria, que buscou agradar a Deus, honrar, ser grata. Judas agora, na história, é alguém que é voltado para si. Jesus estava na casa de Simão, sendo homenageado. E dos que estavam ali na casa, exceto Judas, todos buscavam fazer algo para agradar a Jesus Cristo. Você tem Maria, você tem Marta ali com seus serviços, preparando as coisas como ela gostava de fazer, provavelmente para o alimento. Você tem Lázaro, que a sua presença demonstra ali a gratidão e a honra ao próprio Senhor Jesus Cristo. Você tem o anfitrião da casa, que é o Simão, recebendo o próprio Senhor Jesus Cristo naquela casa, preparando todo o ambiente para honrar o mestre na sua casa. E você tem Maria. E o texto diz que Maria se destaca, porque Maria traz um perfume valiosíssimo. E isso expressa o sentimento da alma de Maria e mostra a importância que ela dá para o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, honrar pessoas nesse contexto, nessa época, era muito comum. E fazia-se isso logo após as refeições. A mesa usada, como vocês sabem, no Oriente, nessa época, era mais baixa do que a que nós estamos acostumados. E aqueles que ficavam em torno da mesa, eles podiam não ficar sentados como nós, mas deitar-se com as pernas para fora, no sentido contrário da mesa. É por isso que o texto diz que em outro momento Jesus é ungido, os pés de Jesus, e é secado os pés com o próprio cabelo de Maria, né? Uma outra Maria. Nesse momento, também em volta da mesa aqui. Então, era uma forma muito comum de honrar a pessoa. E Jesus está nesse contexto aqui. Maria olha para Jesus naquela ocasião e ela não perde a oportunidade. Ela entra com um perfume de alto preço. O texto de João deixa isso mais claro ainda. Era um perfume muito valioso. E ela o que faz? Ela então quebra aquele vaso de alabastro, né? Um vaso próprio para carregar aquele tipo de bálsamo, aquele tipo de perfume sobre a cabeça de Jesus. E aquele óleo, aquele perfume, aquele bálsamo desce da cabeça aos pés de Jesus Cristo. Era a forma que Maria encontrou para homenagear o próprio Senhor Jesus Cristo. Aliás, quando você vai lá para o Salmo 23, o salmista traz essa figura dessa unção, né? O Salmo 23 diz: unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Lembra-se desse texto? Então isso era muito comum no contexto judaico aqui. E Maria faz isso espontaneamente. Ela faz a sua homenagem ao Senhor, manifestando a sua profunda gratidão a Deus. Ela honra ao Senhor com profunda gratidão. Meus irmãos, para nós fazermos isso, nós precisamos olhar para a nossa vida.
para sermos capazes de prestar a Deus a nossa gratidão constantemente, você precisa olhar para a sua vida e ver os feitos de Deus na sua vida. Você consegue encontrar as bênçãos? Há um hino do nosso cenário que é: contas muitas bênçãos, dize-as quantas fez. Não é isso? Dize-as quantas são. Você consegue contar e dizer quantas bênçãos você já recebeu de Deus ao longo da sua vida? Você só consegue ser grato a Deus o tempo todo se você estiver atento à obra de Deus na sua vida. E nós precisamos fazer isso para que também espontaneamente, naturalmente, voluntariamente, nós possamos prestar gratidão a Deus. Olha a bondade de Deus na tua vida ao longo dos anos. Olha a bondade de Deus e a misericórdia de Deus na tua família, nos teus familiares ao longo dos anos. E você vai encontrar motivos para você ser grato a Deus. Olha a bondade de Deus sobre a tua igreja. Ou não? E você vai encontrar motivo para você ser agradecido ao Senhor. Nós precisamos o tempo todo sermos agradecidos, porque Deus tem sido o tempo todo bom para com você, para com a nossa vida. Porque Ele é bom e tem tratado você com muita bondade. Você precisa reconhecer isso e você precisa agradecer isso a Deus todos os dias da sua vida, porque Ele tem sido bondoso para com os seus filhos, bondoso para com o seu povo. Mas como é que eu honro a Deus? Como é que você, como crente, honra a Deus além de agradecer a Deus? Como é que Deus quer ser honrado? Deus quer ouro, prata, joias, sacrifícios? Não. Salmo 51, versículo 17 diz como nós devemos honrar a Deus. Diz: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Deus não desprezará. Como é que você honra a Deus? Vida de obediência. Você tem se esforçado para ser obediente a Deus, obediente à sua palavra? Você tem se esforçado para ter um viver de acordo com o padrão que Deus estabelece na sua própria palavra? Você tem consagrado a sua vida a Deus? Você tem honrado a Deus consagrando a sua mente, os seus pensamentos, produzindo pensamentos puros, agradáveis, santos? Você tem identificado os pensamentos impuros na sua mente, os desejos impuros no seu coração, e você tem colocado diante do altar do Senhor, dizendo: Senhor, queima! Em nome de Jesus, purifica com o teu fogo purificador. Senhor, purifica a minha mente, purifica o meu coração. Eu entrego a Ti a minha mente, eu entrego o meu coração, eu entrego a minha vida. Como nós podemos honrar a Deus? Deus não está preocupado que você traga aqui as suas posses, a escritura da sua casa ou qualquer coisa material. Deus nos chama para ter um viver santo, santo, porque Ele é santo. Sede santos, porque eu sou santo. E quando você entende assim, você honra a Deus. E você, reconhecendo a bondade, o cuidado, a misericórdia e, sobretudo, a salvação de Deus na tua vida, você tem um coração grato diante do Senhor. Maria fez isso com sinceridade, com espírito voluntário. E nós também precisamos e devemos fazer isso, porque é disso que Deus se agrada. E se não fizermos isso, não tivermos um coração grato diante do Senhor e não honrarmos a Deus, nós estaremos caminhando para o lado, o exemplo do próprio Judas, que viveu nessa terra voltado para si mesmo, como sendo ele próprio o Deus, e deixando de reconhecer o Filho de Deus como o Senhor da sua vida. Em segundo lugar, meus irmãos, nós podemos manifestar gratidão e honra com voluntariedade e com sinceridade. Mas em segundo lugar, nós podemos e devemos manifestar honra e gratidão a Deus publicamente. Publicamente. Deus quer ser honrado no meio desta geração, no meio deste mundo. Deus quer ser honrado entre as nações. Deus quer ser honrado no mundo. Olha que interessante, Maria não estava sozinha. Havia pelo menos 15 pessoas naquela casa. Se você somar os discípulos, os apóstolos, se você somar as mulheres, se você somar o anfitrião, se você somar Lázaro, você vai encontrar ali mais de uma dúzia de pessoas naquela casa. E Maria não se intimidou. Maria não se envergonhou. Naquela ceia, na casa de Simão, diante da maioria de homens que ali estavam,
E aquela cultura já era uma sociedade machista. Mas ela não se intimidou, ela se encorajou e ela manifestou a sua gratidão e a sua honra publicamente. Ela não fez isso no seu quarto com as portas fechadas. Mas ela demonstrou para todos a grandeza do Senhor Jesus diante de todos que ali estavam. Veja, como eu já disse, essa ceia foi preparada exatamente para isso, para honrar o Senhor Jesus Cristo. Ele foi o convidado de honra, porque aqueles que ali estavam reconheciam a sua grandeza, a sua majestade, ele como sendo o Filho de Deus. Ele é o alvo da honra, da glória, da gratidão, da exaltação naquele momento, naquela ocasião. Era um jantar, uma ceia especial. E certamente, como eu já antecipei para vocês, a motivação para essa ceia, para esse encontro especial, era a gratidão mesmo. Lázaro foi tirado do túmulo, da morte. Voltou para as suas irmãs, para a sua casa. Recentemente estava indo para algum lugar, não sei se indo ou se voltando para casa, e nós ouvimos uma informação interessante em uma das estações de rádio, dizendo de um novo medicamento capaz o suficiente para eliminar o câncer na vida de uma pessoa. Sensacional. Quem é a pessoa que está com câncer que não vai querer esse medicamento? Só que o tratamento particular para esse medicamento é R$2 milhões, estimado hoje. Quem pode pagar? O governo está tentando inserir no SUS. Já tem alguns testes, algumas experiências nesse sentido, pelo menos uns 4 já, ou 5 bem-sucedidos, de acordo com aquela reportagem. Mas o fato é que alguém que está com câncer, e aí você teve lá o testemunho de um paciente que já não tinha esperança de vida, era já alguém que estava sob os cuidados paliativos. Você sabe o que é cuidados paliativos? Ele diz, olha, eu fui convidado para participar desse teste, dessa experiência, e a minha vida voltou ao normal totalmente. O câncer não está me matando mais. Eu tenho uma vida normal. Aqui está alguém que tinha lepra, mas que certamente não tem mais. Porque se tivesse, não receberia na sua casa convidados e nem sequer estaria na sua casa. Mas ele foi curado por Jesus, por isso que ele está aqui, recebendo Jesus agora. E aqui é mais um motivo de gratidão, mais um motivo para essa ceia. Então ela tem essa motivação em alegria, em gratidão, em honra. O Senhor é aquele que tem poder para restaurar a saúde. O Senhor é aquele, tu, Jesus, é o que tem poder para tirar o morto da sepultura e do poder da morte e trazer a vida. E Lázaro diz, eu estou aqui, Senhor. Bendito seja o teu nome. Meus irmãos, ali você tem um grupo de pessoas. E nesse grupo de pessoas, Jesus está sendo honrado, está sendo agradecido. E é muito bonito quando você vai lá para o Salmo 96 e o Salmo te convida, o Salmo nos convida, dizendo assim, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. E aí o salmista diz, anunciai entre as nações. Não é só na igreja, não é só na sua família. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Você quer honrar a Deus? Então cumpramos o nosso papel. Digamos para as pessoas a respeito da grandeza desse Deus. Anunciemos o seu poder, a sua majestade, a sua glória. Queridos, muitas pessoas vivem hoje como se eles fossem o dono disso tudo que está aqui. O dono da terra, o dono dos céus. Nós precisamos lembrar as pessoas que a terra pertence a Deus. E Deus faz questão de deixar isso claro na sua palavra, porque Ele diz, a terra é minha. E nós, como seus porta-vozes, precisamos lembrar ao mundo, olha, a terra pertence a Deus. E não somente a terra, mas os céus, o universo, e mais, você pertence a Deus. Você deve explicações para Deus pela maneira como você vive, se você vive no pecado.
Deus irá cobrar isso de você. Deus é juiz. Deus é majestoso. Deus é eterno. Deus é espírito. Deus é amor. E muitas pessoas gostam de falar esse atributo de Deus. E está certo. Precisamos falar. Mas não somente esse atributo. Porque Deus é amor, mas Deus também é juízo, é justiça. Dizei entre as nações, reina o Senhor. As pessoas precisam ser lembradas dessa verdade. Deus está reinando, gente. Jesus Cristo é o Senhor do céu e da terra, gente. Jesus Cristo é santo, é puro, é perfeito. Jesus Cristo não concorda, não apoia o pecado na sua vida. Se você está vivendo no pecado, Jesus Cristo te chamou para viver uma vida de santidade, de pureza. É o que agrada a Ele, não o pecado que agrada a Ele, mas uma vida de obediência à sua vontade. Ele é rei, Ele reina, Ele voltará a esse mundo para julgar as nações. Quando nós fazemos essas coisas, meus queridos irmãos, nós estamos honrando o Senhor. E ao mesmo tempo também nós podemos agradecê-lo, porque Ele reina. Ontem nós estávamos lendo na minha casa um dos salmos, nós estamos lendo os salmos nas devocionais, né, no nosso culto doméstico, e um salmo, não sei se exatamente ontem ou antes de ontem, o salmo dizia assim, o Senhor reina, então fique em paz. Ele é justo, Ele é rei de justiça. Então, fiquem... como nós estamos precisando que os nossos governantes governem com justiça. Porque isso nos dá paz. A injustiça traz perturbações, perdas, prejuízos grandiosos. Mas há um rei que reina e reina com justiça. Então o salmista nos chama ao consolo. Esse rei é Deus. Nós precisamos dizer isso para o mundo, para as pessoas. Ou seja, o que eu estou dizendo em segundo lugar, se você quer ser grato e honrar, precisamos fazer isso. Não apenas dentro das nossas igrejas, mas lá fora também. Amanhã, na sua empresa, na sua escola, com os seus vizinhos, dando o seu testemunho, falando para eles a respeito desse Deus, da grandeza desse Deus, honrando com a sua própria vida, com o seu próprio viver, como cristão, honrando a esse Deus e sendo grato a Ele por tudo. Então, não perca as oportunidades que você tem. Faça como Maria, ela não perdeu a oportunidade de honrar o Senhor Jesus em público. Deus nos dá oportunidades de nós também manifestarmos publicamente a nossa gratidão a Deus. Então, quando você tiver a oportunidade de dizer para o seu colega de escola, da faculdade, do trabalho, seu vizinho, graças a Deus. Recebi o pagamento e consegui pagar as minhas contas. Graças a Deus. Estou bem de saúde. Pastor, mas isso são coisas bobas. Simples. Não, são bênçãos de Deus para a tua vida. E quantas vezes nós tiramos Deus dessa realidade? Usurpamos a honra e a glória ao nosso Deus. Diga para as pessoas, se você realmente crê que Deus dirige a sua vida em todos os detalhes, não importa se na abundância ou se na escassez, graças a Deus, louvado seja Deus, são oportunidades que nós temos de publicamente sermos gratos e honrarmos o nome de Deus, do nosso Deus. Passou no vestibular? Cara, você passou no vestibular? Passei. Viviane, você passou no vestibular? Passei. Eu estudei muito. Mas diga, graças a Deus. Olha, eu orei tanto para isso e Deus me honrou, Deus me abençoou grandemente, graças a Deus. Meus filhos estão em casa agora, todos estão. Estão todos bem de saúde? Mais ou menos, pastor. Graças a Deus. Você está aqui com a sua família? Estou, pastor. Graças a Deus. Você ama a sua família? Quem é que te deu a tua família? Então honre a Deus com a sua vida e com a sua família. Honre a Deus na sua família, no meio da sua família, porque entre nós temos muitos irmãos que nem toda a família é convertida. Honre a Deus.
Seja grata, seja grato ao Senhor. Diga para as pessoas, Ele é o Criador do universo. Diga para as pessoas, Ele é o Senhor da minha vida. Eu vivo a minha vida não como eu quero. Você vive a sua vida como você quer? Está errado. Se você é cristão verdadeiramente, você vive a vida, deve buscar viver a sua vida como Deus quer, não como você quer. Porque a vontade de Deus é melhor do que a sua, do que a minha vontade, para mim mesmo. A vontade dele é perfeita. Então diga para as pessoas, o Senhor é meu Senhor, Deus é o Senhor da minha vida. O que você vai fazer no final de semana? Eu vou para a igreja adorar o Senhor, cultuar o Senhor. Não tenha vergonha. E quando você faz isso, você está também honrando ao nosso Deus. Mas tem mais um detalhe nesse ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, que está implícito nisso que eu já falei. Quando você prega o Evangelho, você está, de fato, com todas as letras, honrando o Senhor. E nós não podemos deixar de pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho é dizer para as pessoas, isso tudo aqui que eu falei, olha, Deus existe. Olha, Deus é santo. Olha, Deus é juiz. Olha, o Deus da Bíblia, ele é real. Você precisa crer nesse Deus, você precisa de Deus. Você precisa conhecer Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Quando você faz essas inserções, são inserções evangelísticas na vida das pessoas. Nós precisamos fazer isso. E quando fazemos isso, nós estamos honrando a Deus e também demonstrando a gratidão pelo que Ele tem feito em nossa vida. Mas há uma terceira lição que eu quero compartilhar com vocês ainda nesta noite, de como nós podemos demonstrar a nossa gratidão e honrar a Deus. Então, além de você fazer isso espontaneamente e sinceramente, além de você fazer isso publicamente, em segundo lugar, em terceiro lugar, você deve fazer isso com desprendimento. Você deve oferecer a Deus o que você tem de mais valioso. Percebe aqui com Maria? Maria ofereceu um perfume valiosíssimo. Os versículos 8 e 9 dá ênfase nesse aspecto aqui. Não foi um perfume, como é que a gente fala mesmo? Um perfume do Paraguai. Vocês usam perfume do Paraguai? Né? Às vezes eu uso um perfume do Paraguai. Perfume francês? Maria não deu qualquer coisa. Ela não derramou, não ungiu Jesus com qualquer líquido, qualquer bálsamo, qualquer perfume. O texto nos diz, Marcos capítulo 14, que é um outro texto que fala desse episódio também. Olha como Marcos vai dizer. Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro. O vaso de alabastro era o recipiente, né, usado para esse tipo de bálsamo. E diz, com preciosíssimo perfume de nardo puro. Existem duas palavras no grego para você se referir a perfume ou bálsamo, nesse sentido. Uma é miron. Mateus usa miron. Mas miron é usado de maneira mais geral. Mas quando se usa a palavra nardo, aí é diferente. Aí é o francês. O perfume francês é bom? É caro? Depende do perfume, né? Aí é um perfume de qualidade. E Marcos usa essa palavra. Aliás, Marcos usa os dois termos, né? E João usa apenas nardo. E dá essa ênfase. Era um perfume preciosíssimo. E diz de nardo puro. Nardo puro. A palavra nardo significa ou aponta para uma planta que é nativa da Índia, apenas uma passagem aqui rápida para vocês. E o sumo dessa planta é guardado nesse tipo de vaso de alabastro, porque ele é muito precioso. Para vocês terem uma ideia em termos de valor, em termos de moeda, esse tipo de perfume, nessa quantidade apresentada aqui, segundo esse estudioso aqui, ele equivalia ao valor de um salário anual de um trabalhador daquela época. Um salário de um trabalhador ao longo do ano. Então, era um valor muito alto. Por isso que os textos dão essa ênfase. Um perfume preciosíssimo, um perfume de alto valor. Observe que os textos vão nessa direção, mostrando aqui. Gente, o que está acontecendo com essa mulher? Os discípulos olham
e dizem: ela ficou louca, ela perdeu a razão. Poderia ter pegado esse precioso e caríssimo perfume, ter vendido e ter usado esse valor, esse dinheiro para assistir aos pobres, seria muito mais bem aproveitado. Mas é interessante, quando você vai lá para João, você vai observar que essa reação dos discípulos é motivada pelo discípulo chamado Judas Iscariotes, que vai na contramão, vai no sentido oposto de Maria, que quer honrar, que quer ser grata, e Judas vai no sentido contrário, porque é alguém que está pensando apenas em si mesmo, de maneira muito egoísta e pecadora, e que traz Jesus por causa da sua incredulidade, da sua cegueira. Mas Jesus, ao ver os discípulos criticarem a sua serva fiel, Jesus diz que ela não derramou este perfume em vão. Queridos, faltavam apenas 2 dias para Jesus ser crucificado. E Jesus recebe essa homenagem, essa unção, como sendo a unção da sua morte. Observe, e da sua sepultura, do seu sepultamento. Observe que ele repreende os discípulos na sequência do nosso texto. E Jesus diz que ela fez o que pôde. Jesus entende isso como uma antecipação da unção do seu corpo para a sepultura. Era muito comum, aliás, não podia se sepultar sem fazer a unção do corpo, a preparação do corpo para ser colocado na sepultura. E Jesus diz: olha, o que ela fez não foi em vão. E Jesus se sente muito honrado com a atitude de Maria. Ao derramar este perfume sobre o meu corpo, diz Jesus, ela o fez para me preparar para a sepultura. Então, Maria aqui, sem talvez fazer propositalmente, ela prepara aqui, tem a atitude da despedida, preparando Jesus, ou da despedida do próprio Jesus, porque logo na festa da Páscoa, que iria acontecer 2 dias à frente, ele seria crucificado, morto e sepultado. Queridos, Jesus recebe isso com tamanha honra. Observe no texto aí que ele faz um registro aqui que é sensacional. Ele vai dizer assim: em verdade vos digo, versículo 13, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Maria honrou Jesus, mas à medida que Maria honra Jesus, Jesus também honra Maria. E essa atitude dela fica registrada, e Maria passa a ser conhecida ao longo da história por essa atitude de honra que ela prestou, de homenagem que ela prestou a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Agora presta atenção. Diferente de Judas. Ao contrário, que a história de Judas ficou como uma história horrível a ser contada. Ele é lembrado como o discípulo de Jesus, mas como aquele discípulo que foi o traidor, o insincero. Judas é conhecido na história como o discípulo ladrão, traidor e suicida. Essa não é a história que você quer que seja contada como sua história. Como filho de Deus, não. Como filha de Deus, jamais. A história que eu quero que seja contada da minha vida seja de um crente que é grato a Deus, que honra a Deus com aquilo que eu tenho de mais precioso. Pastor, como é que eu honro a Deus com o que eu tenho de mais precioso? Tempo é uma coisa importante em nossos dias. O tempo é precioso. E quantas vezes você e eu temos desperdiçado o nosso tempo profanando o nome do Senhor? Deus quer o seu tempo. Deus quer que você dedique o seu tempo para Ele. Deus quer que quando você pegue a sua Bíblia na sua casa para ler, você dedique tempo nessa leitura. Tempo de qualidade.
Deus quer que você dedique seu tempo para Ele quando você parar para orar ao Senhor. Ore, dedicando um tempo de qualidade em oração ao Senhor. Deus quer que você dedique tempo na sua adoração a Ele. Venha para a igreja, mas entregue, consagre o seu tempo ao Senhor. Um tempo de adoração sincera, verdadeira, de profundidade do seu coração para o Senhor. Queridos, nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus, diz a palavra do Senhor. E nesse sentido, nós temos nos deixado levar traiçoeiramente, muitas vezes, porque nós temos desperdiçado o nosso tempo e muitas vezes temos dedicado o nosso tempo a coisas ruins, que não agradam a Deus, pecaminosas. E o desafio hoje, o teste hoje é o celular. São as redes sociais. E que nós enchemos muitas vezes a nossa cabeça, o nosso coração, de tanta bobagem, de tanta superficialidade, de tantas coisas supérfluas, e deixamos Deus de fora. O tempo é precioso para Deus. Deus quer o seu tempo. Dedique o seu tempo, dedique aquilo que é precioso, dedique aquilo que tem valor. Consagre o seu tempo, mas consagre também os seus bens. Ih, pastor, lá vem pedir dinheiro. Consagre a sua casa, consagre a sua família, consagre o seu carro, consagre o seu salário. Seja dizimista fiel, participe das ofertas da sua igreja. Os bens que você tem, antes de mais nada, têm sua origem em Deus, Ele que te deu. E aqui, mais do que dedicar, no sentido de entregar, significa a maneira como você tem usado os seus bens, os bens que Deus te deu. Use de maneira que Deus seja honrado. Use de maneira que Deus seja glorificado. Você tem a televisão, você tem a internet, você tem o tablet, você tem o celular, você tem bem, você tem carro. Como você tem usado? Deus tem sido honrado no uso dos seus bens? Você tem o seu salário, você tem o seu dinheiro. Você tem a sua saúde, é um bem que Deus te deu. Como você tem usado? Você tem honrado a Deus? Honre com a sua vida pessoal. Aqui, irmãos, a questão toda se resume numa só palavra: prioridade. Deus tem sido prioridade na sua vida? Se Deus tem sido prioridade na sua vida, tempo, bens, vida pessoal, tudo isso vai ser fácil de você consagrar ao Senhor nosso Deus. Eu quero concluir esse sermão que chama a nossa atenção para sermos gratos e honrarmos a Deus por causa de todas as coisas e sobretudo por causa da sua salvação. Lembrando a você do início da relação do servo, do escravo com o seu senhor. E eu disse para você que aquele escravo ou aquela escrava, no contexto de antigamente da escravidão, ele tinha dois motivos para ser grato e honrar o seu senhor. Ou porque ele foi comprado de uma situação ainda pior antes, ou porque ele seria castigado e por isso ele precisava demonstrar gratidão e honra ao seu Senhor. O nosso Senhor não é homem. O nosso Senhor Jesus Cristo não é pecador. Nós somos os servos dele, mas nós somos livres para servi-lo. Aquele senhor dos escravos tratava os seus escravos como seus bens, seu patrimônio. A relação era uma relação comercial. A base da relação, a base da sua relação com Jesus Cristo é o amor. Jesus te ama e você ama o Senhor. Pensando nisso, ou tendo isso em vista, sabendo que Ele nos trata como Senhor, diferente dos escravos e dos senhores do passado nessa relação, então, como filhos dele, sabendo que Ele nos ama profundamente, ofereça espontaneamente e generosamente a Deus toda gratidão do seu coração. Ofereça e honre a Deus pela salvação que Ele tem te dado, porque Ele te ama. E a prova disso nós estamos lembrando aqui nessa noite. Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Então, honre ao Senhor, consagrando o seu tempo, a sua vida, os seus bens, a sua família, sabendo que
O Senhor Jesus é aquele que ama você e por isso mesmo Ele entregou a sua vida por você. Daqui para frente, procure se atentar e se perguntar a você mesmo: que condutas em minha vida estão demonstrando honra e gratidão a Deus? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a vivermos para a sua honra e glória. Amém.